A história influencia o presente, novos autores se inspiram e renovam a literatura mineira. No estúdio vamos falar sobre o programa Antitabagismo e a Universidade Aberta do Brasil oferece curso de qualificação para professores de Ouro Preto. Olá! Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser gaucho na vida. Essas são algumas palavras de Carlos Drummond de Andrade e fazem parte do poema Sete Faces. Assim como ele, Tomás Antônio Gonzaga, Guimarães Rosa, Fernando Sabino, entre muitos outros autores, têm algo em comum. São mineiros e, apesar de viverem em épocas diferentes, souberam, como poucos, retratar em livros as minúcias da cultura mineira. Inspirando-se na obra desses autores já consagrados nacionalmente, a nova geração de escritores mineiros sentem a responsabilidade e o prazer de preservar e renovar o nosso estado em versos, textos e livros. Nasci em Cordesburgo, uma cidadezinha não muito interessante, mas para mim sim, de muita importância. O meu burgo é bem Minas, Brasil de dentro, no rochedo do osso, na aguinha do coco. Assim, o Cordesburgo germânico, fundado por alemães, é o coração de meu império suevo-latino. Não gosto de falar da infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente. Quando eu era garoto, pensava que fosse rico. Lá em Cordesburgo eu era, mas quando precisei ser rico, cadê? Este grupo de crianças de Ouro Preto faz parte dos contadores de histórias Miguelin. Eles viajam pelo país narrando histórias de um escritor mineiro bastante conhecido. A gente começa narrando trechos, não só de outros autores, e depois a gente passa para os de João Guimarães Rosa. É bom porque tanto a gente que conta, como as pessoas que ouvem, interagem, entram na história. Quando são histórias tristes, tem uns que choram. E também tem outros que riem dos causos de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa não é o único escritor mineiro a emocionar amantes da literatura. Eu conheço a produção literária do século XVIII e do início do XIX. Os contemporâneos eu ainda estou querendo aprender e conhecer mais, né? Mas tudo que é de Minas Gerais sempre me chamou muita atenção. Para autores mineiros contemporâneos e pesquisadores da literatura, a fama nacional e até internacional alcançada por escritores antigos pode ser um desafio. A gente tem uma tradição literária mineira muito poderosa no cenário brasileiro e no exterior também. Agora, atualmente, os casos são mais específicos. Assim, é até difícil falar em termos de uma literatura mineira, porque é difícil falar de uma literatura que seja delimitada por um registro que seja geográfico, né? A gente, assim, pensar a produção contemporânea brasileira hoje é pensar de maneira a problematizar essas instâncias de inserção, os índices de leitura, o preço do livro. Então tem uma série de elementos que participam um pouco das possibilidades dos entraves. Eu tenho sentido que tanto no norte de Minas, né, o pessoal tem buscado trabalhar bastante com literatura. O que a gente talvez não tenha hoje, a história mudou. Então, se nós tínhamos aqueles grandes cronistas mineiros que ficavam no Rio de Janeiro, hoje nós não temos esse padrão mais. O que nós temos é um outro tipo de padrão. Os nossos escritores estão muito mais centrados no país e não em Minas Gerais como estado, né? Há uma barreira muito grande, porque Minas, até por ser um estado montanhoso, eu falo que ela tem que ver para fora, além da concha, além das fronteiras. Há um certo deslumbramento, ainda repito, da parte do mídia, de colocar só autores consagrados ou que tem alguma mídia no foco. Então a crítica hoje, ela não está acrítica. Eles não falam mal, eles acabam esquecendo dos escritores que tem alguma representatividade, que tem um projeto utópico na parte poética, mas eles têm medo. Como diz Arthur da Távola, se a mídia não consagra, ela acaba derrubando. No livro Minas, Estado de Espírito, a escritora mineira Cristiane Tassis trabalhou ao lado de outros escritores do estado, em busca da representação de Minas e da literatura do estado hoje. Eu percebo que hoje tem uma diversidade de vozes, assim, são várias pessoas produzindo, mas não tem um registro
que você possa considerar que tem um diálogo entre essas pessoas ou entre as gerações passadas, dos cânones mineiros. Eu penso que tem pessoas com características bem individuais e que estão na cena e que estão produzindo uma literatura de bastante qualidade. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de fumantes no Brasil vem reduzindo. De 2006 a 2011, o percentual de fumantes no país passou de 16,2% para 14,8%. Este número já chegou a 34% no ano de 1989. Ainda assim, campanhas são realizadas para alertar a população sobre os riscos causados pelo tabaco. Aproveitamos o dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, para conversar sobre os malefícios que o cigarro pode causar e como buscar ajuda para parar de fumar. A enfermeira Deisiane está conosco para esclarecer pontos sobre o assunto e falar sobre o programa de controle ao tabagismo desenvolvido em Ouro Preto. Seja bem-vinda, Deisiane, obrigado por estar aqui. Eu queria começar perguntando para você, apesar dessa queda dos números, eles ainda são preocupantes? São grandes, é uma grande preocupação, principalmente porque o tabaco está associado a diversos problemas de saúde. Então, a tendência é a cada ano diminuir o percentual de fumantes, consequentemente diminuindo o número de internações em decorrência a problemas relacionados ao tabaco. E quais são esses problemas que o tabaco pode causar? Principalmente problemas respiratórios, né, efizema pulmonar, o DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas cardiovasculares, angina, infarto. Então, são diversas doenças associadas, além do câncer, principalmente o câncer de pulmão. E existem esses programas que ajudam a população a parar de fumar quem queira. E como que é esse processo? Como se dá esse processo da pessoa que está tentando parar? O programa, ele é um programa do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e que foi repassado para as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, há os implementadores na rede municipal e que faz o programa, principalmente com um tipo de terapia para a pessoa deixar de fumar. Então, aqui no município de Ouro Preto, isso acontece em diversos centros de saúde, não é uma exclusividade do Centro de Saúde da Bauxita, em que há parceria com o município e com a universidade. E tem algum período que é mais difícil para a pessoa? Sim, principalmente os primeiros dias, né, onde a pessoa para de fumar, onde tem a crise da abstinência, que a pessoa pode sentir tremores, boca seca, sudorese, a fissura, né, aquela vontade de fumar. E a gente orienta sempre algumas coisas que podem ser feitas nesse período, que dura alguns minutos, na verdade. E quais são essas dicas que a população pode receber? Primeiro, né, trocar. Se deu a fissura, a vontade de fumar, ler um livro, ver uma televisão, consumir algum tipo de alimento. A gente orienta sempre legumes ou verduras que são tem baixa caloria, se não vai ter o aumento de peso, que é a grande preocupação do fumante. Vou parar de fumar, vou engordar. E não é verdade isso. E, Deisiane, também existe a questão dos fumantes passivos. Como pode ser tratada essa questão dos fumantes passivos? Também é perigoso para eles? O fumante passivo ele tem o mesmo risco do que a pessoa que fuma. Até pior, porque no cigarro, principalmente, tem o filtro. Então, diminui a absorção de alguma substância. O passivo já inala a quantidade excessiva de nicotina. Então, há o risco de desenvolver as mesmas doenças cardiovasculares, problemas respiratórios, o câncer. E uma grande preocupação são as crianças, né, com os problemas respiratórios, bronquite, asma. Pais fumantes, tendência das crianças terem problemas respiratórios graves. E nesses casos, mas são políticas públicas, como a questão de não fumar em ambientes fechados. Isso. Tem ajudado essa questão? Com certeza, porque com a questão dos ambientes fechados, a proibição do uso nos setores públicos, você consegue diminuir o número de fumantes passivos. Consequentemente, os problemas de saúde relacionados a isso também vão estar diminuídos. E quais são os sintomas que a pessoa sente que é bom procurar um centro de saúde para poder... O tabaco ao longo dos anos, ele leva a vários problemas respiratórios, a pessoa pode ter aquele pigarro, aquela tosse seca, o pigarro, dificuldade de cicatrização das feridas, né, principalmente nos diabéticos, que está associado ao tabaco.
E também a questão das unhas, os lábios, as unhas enfraquecidas, os lábios arroxeados, a coloração da pele. São problemas que hoje as pessoas também procuram por questão de estética. Deisiane, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Plano Aberto e convidar as pessoas para mais informações sobre o programa antitabagismo do Centro de Saúde da UFOP. Acesse o site www.prace.fop.br/Centro de Saúde ou ligue para o telefone 3559-1284. Lembrando também que no posto de saúde mais próximo de você também há esse programa. Qualificar professores e gestores em educação para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira é o que busca o curso de aperfeiçoamento em educação para as relações étnico-raciais, oferecido pela Prefeitura de Ouro Preto, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a Universidade Federal de Juiz de Fora. As inscrições são divididas em 2 etapas, uma online e outra presencial. As inscrições online vão até dia 31 de maio e a presencial até o dia 1º de junho. Os interessados devem entrar em contato com a Prefeitura de Ouro Preto pelo telefone 3559-3200 ou acessar o cead.ufjf.br, onde poderão conferir informações detalhadas sobre todo o processo. O Plano Aberto de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.